No dia 16 de abril de 1889, nascia em Londres um menino que desenvolveria talentos em várias áreas, que seria conhecido no mundo todo entre adoração e controvérsias, mas que principalmente traria a milhões de pessoas momentos de entretenimento, de risos, de poesia e reflexão. Quem não conhece aquela figura que veste um fraque, uma calça surrados, que usa um chapéu de coco, que faz movimentos giratórios com sua bengala de bambu, que desenha um sorriso tímido sob um bigode preto? É isso mesmo, eu estou falando de Charlie Chaplin. Aos 21 anos, ele vai para os Estados Unidos e presenteia o universo cinematográfico com obras maravilhosas, atuando, escrevendo, dirigindo e produzindo seus próprios filmes. Seu personagem principal mais conhecido foi Carlitos, o Vagabundo. E hoje nós vamos falar de Tempos Modernos, filme produzido em 1936 como uma forte crítica à sociedade americana daquela época. Ele é recheado de nuances sobre a condição humana e o papel que cada um desempenha, sem, contudo, pretender ser panfletário. Este é o último filme mudo de Chaplin, ou seja, sem falas, porque além da música que conduz o filme, pode-se ouvir a voz do vendedor de tecnologia quando apresenta a fábrica, o latido do cachorro, o apito dos policiais. É também a primeira vez em que a voz de Chaplin é ouvida no cinema, quando ele interpreta uma música no café onde trabalha. Percebe-se aqui uma crítica com uma certa ironia ao excesso de produções musicais da época, assim como a inocência da plateia que o aplaude euforicamente, embora a letra não faça o mínimo sentido. A legenda que antecede ao filme nos diz que ele trata da história da humanidade em busca da felicidade. É basicamente isso que tratam as obras de Chaplin. Na primeira cena, já percebemos a sua genialidade quando um rebanho de ovelhas é substituído pela multidão que se dirige às fábricas. Podemos entendê-la como uma alusão ao condicionamento das massas e ao seu comportamento como rebanho, mas também podemos entender como a migração dos camponeses para os grandes centros urbanos, como origem e consequência da Revolução Industrial. Complicado? Bem, então vamos resumir e simplificar. Dá-se o nome de Revolução Industrial a uma série de mudanças que se iniciaram no século XVIII na Inglaterra e que tiveram como fator principal a substituição do trabalho artesanal e autônomo para o uso de máquinas e trabalho assalariado. A partir deste século, o XVIII, começa a ser imprimida com mais força e frequência a Lei dos Cercamentos. Mas o que é a Lei dos Cercamentos? Eu explico. Desde a Idade Média, embora os senhores feudais tivessem a posse das terras, elas eram utilizadas comunitariamente pelos camponeses que extraíam delas bens de consumo e troca. A partir do século XVI, os monarcas ingleses editaram essa lei. O que ela fazia? Ela permitia aos senhores locais que privatizassem as terras, cercando-as, e os camponeses, obrigados a abandoná-las porque sem essa fonte de consumo, eles migravam para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida, oferecendo dessa forma uma mão de obra barata para o trabalho nas fábricas.
Acontece que o subsolo inglês era rico em carvão e ferro, o que propiciava o uso da máquina a vapor e a construção das mesmas. Mas como surgiram as fábricas? Acontece que antes disso, o artesão comprava as ferramentas, a matéria-prima, confeccionava o produto, era, portanto, conhecedor de todas as fases do processo e o vendia. A partir do século XV, começaram a aparecer homens de negócio que contratavam os artesãos, os reuniam em galpões e com o auxílio de pequenas e simples máquinas, eles dividiam a produção em várias etapas, cada uma executada por um trabalhador. O artesão deixava então de ser dono das ferramentas e perdia o acesso a todo o processo de construção desse produto. Ele passava a ser um trabalhador assalariado. Inicia-se aqui o processo da manufatura. Havia na Inglaterra uma burguesia com muito dinheiro, ávida por consumir cada vez mais e com capital para investir em locais, em maquinário e em matéria-prima. Era também na Europa, a Inglaterra, a mais importante zona livre de comércio e havia a necessidade de aumentar os lucros, produzindo-se mais em menos tempo a menores custos. Como eu já disse, devido ao êxodo rural, nas cidades aparece um acúmulo de mão de obra, constroem-se fábricas. A sociedade se divide então basicamente em burguesia e proletariado. Ao mesmo tempo, Chaplin coloca nesse filme situações não datadas. Nós temos a presença de câmeras de vigilância, temos a comunicação do presidente da fábrica através de vídeo, dos grandes telões, e temos também a linha de montagem, que tem como base a esteira rolante, enquanto os operários permanecem praticamente imobilizados, fazendo movimentos repetitivos, quase robóticos. Percebemos aqui uma alusão ao Fordismo, sistema de produção em massa, criado em 1914 pelo americano Henry Ford, modelo este que revolucionou a indústria automobilística e que foi, por sua vez, baseado nos princípios de padronização de Frederick Taylor. Prestem atenção no presidente da fábrica dando ordens sucessivas para que se aumente a velocidade da esteira. Efetivar e maximizar o lucro, produzir mais em menos tempo e a preços menores, mecaniza-se e organiza-se em prol do capital. Há um momento em que Carlitos é engolido pela engrenagem e a partir de então nós vemos um personagem quase robô, preso à repetição de movimentos. E nesse momento, Chaplin nos alerta para a despersonalização do indivíduo. Enlouquecido, Carlitos é internado e quando sai, ele percebe que a fábrica fechou. No papel de um anti-herói, ele é vestido de gentilezas e romantismos, como no momento em que cai uma bandeira sinalizadora de um caminhão, ele a pega e até nesse momento ele é confundido como líder de uma manifestação subversiva e é preso. E tem também um momento em que ele assume o roubo de um pão cometido por uma moça, a qual passa a ser no decorrer do filme a sua grande companhia.
Charlie Chaplin, em suas críticas, ele não nos traz soluções, nem tampouco tenta nos explicar as coisas. Ele simplesmente nos mostra um mundo desordenado, injusto, incoerente, com toda a sua sensibilidade de artista, sem nunca se esquecer de nos falar de amor. Assista o filme e se conecte à história.